Olá pessoal, hoje eu vou trabalhar um pouco sobre a parte de classificação das cadeias carbônicas. Outro tópico bem tranquilo, bem simples, né? Então vamos lá. Quanto à classificação, a gente pode trabalhar com 4 tipos. Primeiro, quanto ao tipo de ligação química. Quanto ao tipo de ligação, a gente pode dizer que a cadeia carbônica ela pode ser saturada ou insaturada. Quando é que a gente vai ter uma cadeia saturada? Ela será saturada toda vez que entre os átomos de carbono, e aí por favor grifa isso, entre os átomos de carbono eu tenho apenas ligações simples, somente ligações simples, e terá que estar entre os átomos de carbono. Por exemplo, se eu colocar aqui, essa cadeia continua sendo saturada. Por que ela continua sendo saturada? Porque essa ligação dupla não está entre os átomos de carbono. Então é bem tranquilo. Saturada, ligações simples entre os átomos de carbono. Então, logicamente, as insaturadas você vai apresentar ou ligações duplas ou ligações triplas, grifando mais uma vez, entre os átomos de carbono. Tranquilo? Uma coisa interessante é que você pode ter uma cadeia saturada, mas pode apresentar um carbono insaturado. Então, cuidado com essas pegadinhas de vestibular. Toda a cadeia saturada só pode ser constituída de carbono saturado. Falso. Eu posso ter um carbono com uma ligação dupla entre o oxigênio, né, com o oxigênio, com o nitrogênio, com o enxofre, mas ela continua sendo saturada, porque entre os átomos de carbono eu só tenho ligações simples. Tranquilo? Segunda classificação, quanto à natureza. Quanto à natureza, ela vai ser classificada em homogênea ou heterogênea. Mais uma vez, tem que ressaltar, vocês prestarem atenção, que a gente está classificando a cadeia de carbono, então não me interessa oxigênio, enxofre, cloro, hidrogênio. Então, para ser uma cadeia homogênea, basta que na cadeia eu só tenha carbono. Não existe outro elemento na cadeia. Professor, e se eu colocar um cloro aqui? O cloro não está fazendo parte da sua estrutura de carbono base. Então a cadeia continua sendo homogênea. Claro, se eu colocar aqui um elemento diferente de carbono entre os átomos de carbono, você passa a ter aqui uma cadeia heterogênea. O que a gente vai chamar ele aqui de um heteroátomo. O cloro não é um heteroátomo, porque ele não está dentro da minha cadeia. Essa cadeia continua sendo homogênea. O oxigênio aqui passa a ser um heteroátomo. Então, vale ressaltar, e aí vocês prestarem atenção, que um hidrocarboneto, que você só tem carbono e hidrogênio, sempre será uma cadeia homogênea, já que o hidrogênio só faz uma ligação. Como o hidrogênio só faz uma ligação, ele nunca poderá estar no meio de uma cadeia. Por isso que todo hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, será um composto homogêneo. Tranquilo? Vamos lá. Quanto à disposição dos átomos, aí a gente tem uma cadeia normal, que a gente vai dizer uma cadeia contínua, e uma cadeia ramificada. Você vai apresentar mais de uma possibilidade de caminho. E aí, mais uma vez, chamando a atenção, eu estou classificando os carbonos. Então, se eu pegar, por exemplo, uma cadeia, 1, 2, 3, essa é uma cadeia normal. Se eu chego aqui e coloco um dupla O aqui, eu continuo tendo uma cadeia normal, porque o oxigênio não faz parte da minha classificação da cadeia. A cadeia é de carbono, né? Então eu estou classificando só a minha cadeia de carbono, não o composto como um todo. Uma cadeia ramificada, como o próprio nome está dizendo, ela apresenta mais de uma possibilidade de caminho. Você começa a vir a cadeia por aqui, chegou aqui, você tem duas possibilidades. Ou você desce, ou você continua reto. Então essa é uma cadeia ramificada. Bem tranquilo. Então cadeias normais apresentam um único caminho, uma cadeia linear, podemos dizer assim. E uma cadeia ramificada você passa a ter mais de uma opção. Lembrando que a gente está classificando os carbonos, né, a cadeia de carbono, então átomos que não sejam carbono não me interessam nessa minha classificação. E na última característica, última classificação, quanto ao fechamento dessa cadeia. Quanto ao fechamento, a gente tem as cadeias abertas ou acíclicas e as cadeias fechadas ou cíclicas. E aí não tem muito o que falar, uma cadeia aberta, uma cadeia, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, uma cadeia fechada, né?
você tem aqui uma cadeia fechada, aromática aqui. Uma cadeia fechada que geralmente a gente vai simbolizar através de figuras geométricas, né? Aí seria uma outra aula que a gente vai trabalhar, que é justamente como formar essas cadeias. Pode ser em forma de linhas, em forma de estruturais, então a gente vai discutir isso depois. Então, quanto ao fechamento, eu posso ter uma cadeia aberta, que aí não me interessa se ela é normal ramificada, se ela é saturada ou insaturada, homogênea, heterogênea, uma classificação não afeta a outra. E uma cadeia fechada. Beleza? Bom, temos duas observações para a gente fechar isso aí. As cadeias fechadas, elas podem ser de duas maneiras. A famosa cadeia alicíclica é uma cadeia fechada não aromática. Então, essa é uma cadeia fechada, não é aromática, a gente vai discutir já já, então ela vai se chamar de uma cadeia alicíclica. E podemos ter famosas cadeias aromáticas. O que é uma cadeia aromática? Uma cadeia aromática é uma cadeia fechada, como eu já acabei de falar. Entretanto, essa cadeia fechada terá uma possibilidade de haver a famosa ressonância desses elétrons, dos elétrons π. Então, essa é a famosa cadeia clássica, né? Fechada e aromática, que é a cadeia do benzeno, que ela pode ser das duas maneiras, ela pode ser escrita das duas maneiras. E é justamente essa tal dessa escrita de duas maneiras que, na verdade, o que a gente está querendo dizer com isso? Que como esse elétron π ele pode estar se movimentando nessa cadeia, ele deixa de ter uma localização fixa. Então, a esse tipo de estrutura, onde o elétron π pode se movimentar, a gente vai definir esse composto como um composto aromático, que vai dar justamente a característica da minha ressonância, que vai dar a característica aqui do meu círculozinho indicando o anel. Tranquilo? Bom, professor, eu posso então dizer que toda vez que eu tiver uma dupla e simples alternada, eu vou ter um composto aromático? Aí a gente tem que prestar um pouco de atenção, e infelizmente não. Existe uma regrinha, vamos aqui. É a chamada regrinha de Huckel. Aqui. Essa regrinha de Huckel, ela diz isso aqui pra gente. Vamos lá. A regra de Huckel. Bom, o nome aqui essa regrinha diz pra gente o seguinte: para um composto ser aromático, ela tem que ter essas características aqui, certo? Onde 4N mais 2 tem que ser igual ao número de elétrons π. Vamos lá, vamos tentar entender. Onde esse N, para ser uma cadeia que apresente ressonância, tem que ser um número inteiro. Se você fizer essa regrinha, vamos fazer já a discussão já já, e esse número não der inteiro, você não pode fazer a representação como aromático. Você pode representar em linhas, mas o que não vai lhe dar uma ressonância, então não vai lhe dar uma substância aromática, e se for cíclica no caso. Certo? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos pegar aqui primeiro o benzeno. Vamos lá, que é um exemplo clássico. A gente tem 3 ligações π, aí cuidado, você tem 3 ligações π, e se eu tenho 3 ligações π, eu tenho 6 elétrons. Então vamos para aqui. 4N mais 2 vai ser igual a quantos elétrons π? 6. Então jogar para cá vai dar 4. 4N vai ser igual a 4, N igual a 1. Então N deu um número inteiro, deu. Se N deu um número inteiro, eu já posso afirmar que isso aqui é um composto aromático. Vamos pegar um outro exemplo aqui, que os alunos perguntam muito, cai bastante em vestibular. Vamos lá. Vamos pegar esse composto, vamos colocar uma dupla aqui e uma dupla aqui. Se a gente fizer uma análise dele, o que é que está mostrando? Você tem dupla simples, dupla simples. Opa, professor, tem duplas alternadas, então ele é um composto aromático. Vamos lá. 4N mais 2, nesse caso vai ser igual a quantos elétrons π? Aí contado. Não é número de ligações elétricas. Tem 2 ligações, 4 elétrons. Então aqui 4. Se 4N mais 2 é igual a 4, boto 2 para cá, eu vou dizer que encontrar que N vai ser igual a meio. Não vai dar um número inteiro. Então eu posso afirmar que esse composto ele é cíclico, mas ele não é aromático. Certo? Então vamos lá. Quanto ao fechamento da cadeia, eu posso ter uma cadeia aberta ou fechada. Sendo que as cadeias fechadas podem ser alicíclicas, não aromáticas,
e aromáticas. Para ser aromático, eu tenho que ter uma cadeia fechada com ressonância. Certo? E essa ressonância tem como característica justamente a questão da dupla e simples. Só que aí vem um problema. Toda vez que eu tiver uma dupla e uma simples, eu vou ter então um composto aromático? Não. Tendo uma dúvida, não sendo um comum, que é o tal do benzeno, né? Por exemplo, é muito professor, a gente no cotidiano fala, núcleos benzênicos vai caracterizar a aromaticidade. Só que então o vestibular pode chegar para você e colocar um composto como esse, certo? O ciclobutadieno. E aí quando eu colocar esse composto, o aluno faz o quê? Dupla, simples, dupla, simples. Professor, tem ressonância. Se tem ressonância e é fechado, ele é aromático. E aí ele entra, né, pelo cano e vai errar a questão do vestibular. Teve dúvida, não sei, não é um composto comum, aplica a famosa regra de Huckel, que é 4n mais 2 igual ao número de elétrons. Essa continha, esse n tem que ser inteiro. Você pode fazer isso com qualquer composto. Se esse n der inteiro, você vai afirmar que ele é aromático. Se ele não der inteiro, ele não vai ser aromático. No caso do benzeno, 6 elétrons π. Lembre que cada ligação você está compartilhando, né, 2 elétrons. 3 ligações, 6 elétrons. Isso também é muito pergunta de vestibular. No composto tem quantos elétrons π? Eu não chego aqui e bota 3. Não, tem 6 elétrons π. Com 6 eu vou encontrar que meu N é 1. Nesse caso aqui, eu tenho duas ligações, 4 elétrons π. Então, nesse caso, fazendo a continha, meu N é meio. Então, esse composto aqui, ele não é aromático. Tranquilo? Bom, um abraço e até a próxima.